Dizem que o deserto é seco. Dizem que dunas e água não se misturam. Dizem que onde a areia avança, a vida recua. Mas em um pedaço do Nordeste brasileiro, todas essas regras se quebram. Aqui, no extremo norte do Maranhão, há um lugar onde todos os anos, em julho, o impossível acontece. As dunas se enchem de água. Lagoas turquesas surgem entre montanhas de areia branca. Peixes ressuscitam de barros secos. E o deserto se transforma por alguns meses no maior oceano de lagoas do planeta. Sejam bem-vindos aos Lençóis Maranhenses, o deserto que vira água. Comecemos pelo nome: Lençóis. Plural. Porque foi assim que há séculos marinheiros portugueses descreveram aquilo que viam quando navegavam pela costa norte do Brasil. Do mar, as dunas brancas, dispostas em ondas suaves, pareciam lençóis estendidos sobre a praia para secar ao sol. O nome ficou, e ele descreve com uma precisão poética rara o que esse lugar é. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa 156.584 hectares. Em outras palavras, aproximadamente 1.565 quilômetros quadrados. É uma área quase do tamanho de toda a cidade de São Paulo. O parque está distribuído entre 3 municípios do litoral norte do Maranhão: Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. Mas dentro dessa imensa área protegida, há um detalhe que fascina cientistas, geógrafos e biólogos do mundo inteiro. Aproximadamente 90 mil hectares são puramente dunas. Dunas livres, sem cobertura vegetal, sem rios, sem vegetação de transição. Apenas areia branca, fina, movimentando-se eternamente sob a força dos ventos alísios que vêm do Atlântico. A faixa de dunas partindo da costa avança entre 5 e 25 quilômetros para o interior. É um avanço incessante, lento como uma maré, mas inevitável como o tempo. E essas dunas podem chegar a 40 metros de altura. 40 metros de areia branca em movimento. Para se ter uma ideia, é o equivalente a um prédio de 13 andares. Você sobe uma dessas dunas pé ante pé, sentindo a areia ceder, sentindo o sol pesar nas costas. E quando chega no topo, o que se vê do alto não pertence a este planeta. Há um mar branco que se estende até o horizonte. Há mais dunas, e mais dunas, e mais dunas, em uma sucessão de ondulações que parecem pintadas. E entre essas dunas, dispersas como gotas azuis em uma página em branco, há lagoas. Centenas delas. Lagoas pequenas, médias, grandes. Lagoas que mudam de cor com o ângulo do sol. Lagoas que aparecem, desaparecem e voltam a aparecer todos os anos, em um ritmo tão antigo quanto a própria areia. E para entender essa paisagem em sua escala humana, precisamos imaginar uma cena específica. Você está no topo de uma das maiores dunas, no fim da tarde, com o vento parado. Em frente, o sol começa a se inclinar sobre o Atlântico, sumindo gradualmente atrás do horizonte oceânico. A areia, que algumas horas antes refletia uma luz quase ofuscante, agora se tinge de tons cor de pêssego, depois alaranjados, depois quase vermelhos. As dunas projetam sombras alongadas e cada ondulação da areia ganha contornos definidos. As lagoas, que ao meio-dia eram turquesas brilhantes, refletem agora o céu rosado de fim de tarde. Pássaros sobrevoam em silêncio. Não há som de motor. Não há barulho de cidade. Apenas o vento, agora muito suave, e a respiração do próprio caminhante. É um momento em que poucos lugares do planeta conseguem oferecer essa combinação de escala, silêncio e cor. É uma das experiências sensoriais mais raras que a natureza brasileira ainda preserva. Mas como exatamente isso é possível? Como, num lugar tão árido em aparência, surge tanta água? E como, em um lugar com tanta água, a areia continua sendo areia, sem ser engolida pelas plantas? A resposta está em uma das geologias mais fascinantes do continente americano. A história das dunas dos Lençóis Maranhenses começa há mais de 200 mil anos. Isso mesmo, 200 mil anos.
Foi nesse período, ao longo do Quaternário, que sedimentos vindos dos rios do interior do Maranhão, principalmente do rio Preguiças, começaram a se depositar na costa atlântica. Os fortes ventos alísios que sopram do oceano em direção ao continente quase o ano inteiro começaram, pacientemente, a empurrar essa areia para o interior. Milímetro por milímetro, século por século, milênio por milênio. A areia mais antiga, hoje compactada e parcialmente coberta, já estava ali há mais de 200 mil anos. Mas a areia que você vê na superfície, areia branca brilhante que se move com o vento, essa é mais recente. Geólogos estimam que tenha aproximadamente 16 mil anos. Isso significa que, quando você pisa em uma duna dos Lençóis hoje, está pisando em areia que começou a se formar mais ou menos na mesma época em que os primeiros seres humanos chegaram às Américas atravessando o Estreito de Bering. E essa areia tem uma origem precisa. Ela é, em sua maioria, quartzo puro. Pequenos cristais de sílica, branqueados pelo tempo, polidos pelo vento, transportados pelo Atlântico Sul e depositados nas praias maranhenses. Sob o sol intenso do Equador, esses cristais refletem a luz como se fossem espelhos minúsculos. É por isso que as dunas dos Lençóis parecem, em alguns momentos do dia, mais brancas do que a neve. É um branco quase irreal. Um branco que, dependendo da hora, fere os olhos. Esse fenômeno, segundo o Serviço Geológico do Brasil, faz dos Lençóis Maranhenses o maior campo de dunas da América do Sul. Maior que qualquer outro no Chile, na Argentina, no Peru ou na Bolívia. E o que torna esse campo ainda mais especial é uma característica única no Brasil. Aqui não existe a faixa de vegetação que normalmente separa a Praia das Dunas em outras regiões litorâneas. As dunas começam exatamente onde o mar termina, sem transição, sem tampão verde, sem aviso. É como se a natureza tivesse decidido que, aqui, dois elementos absolutamente incompatíveis iam ter que conviver lado a lado para sempre. E é justamente dessa convivência improvável que nasce o segundo grande milagre dos Lençóis: as lagoas. A história das lagoas é, em alguns aspectos, mais sublime do que a história das dunas. Porque ela acontece todos os anos, repete-se, e ainda assim nunca deixa de impressionar. No Maranhão existem duas estações bem definidas. Uma estação chuvosa, que vai de janeiro a julho, e uma estação seca, que vai de agosto a dezembro. Durante a chuva, a água cai sobre as dunas. Mas a areia, ao contrário do que se imagina, não absorve tudo. Sob a camada superficial das dunas, há uma camada impermeável de argila que impede a água de descer. A chuva, então, se acumula nas depressões entre as dunas e forma lagoas. Cada lagoa é uma bacia natural. Algumas têm poucos metros quadrados, outras várias dezenas. Algumas têm profundidade de 1 metro, outras 3 metros. Algumas mantêm água durante apenas algumas semanas, outras durante 4 ou 5 meses. Todas dependem da intensidade das chuvas do ano. Todas, sem exceção, desaparecem durante a seca. E é entre maio e setembro, no momento em que as chuvas estão acumuladas no auge, mas o sol ainda não as evaporou, que os Lençóis Maranhenses atingem o seu auge visual. É quando as lagoas estão cheias. É quando suas cores se intensificam, variando entre azul turquesa, verde esmeralda e, em algumas, dependendo da composição mineral do solo, até um tom prateado raríssimo. É quando o turismo nacional e internacional chega em peso. É quando fotógrafos da National Geographic, do Discovery, da BBC e de produtoras de todo o mundo descem ao Maranhão para registrar uma das paisagens mais impossíveis da Terra. E há um detalhe fascinante a respeito da cor dessas lagoas, que durante muito tempo intrigou cientistas e fotógrafos. Por que algumas são azuis intensas, outras verde esmeralda, outras quase prateadas? A resposta envolve uma combinação de fatores: a profundidade da lagoa, a inclinação do sol, a quantidade de minerais dissolvidos vindos do solo de argila, a presença
ou ausência de algas microscópicas e até a temperatura do ar local naquele exato momento. Uma lagoa pode mudar de cor ao longo do dia. Pode ser turquesa às 11 da manhã e quase prateada às 4 da tarde. É como se cada lagoa fosse uma pequena obra de arte mutante, pintada em tempo real pelas condições climáticas. Em períodos de chuvas excepcionalmente intensas, lagoas vizinhas chegam a se unir, formando uma grande lagoa contínua que se estende por centenas de metros. Isso ocorreu, por exemplo, no ano de 2022, quando uma quadra chuvosa particularmente forte criou uma das maiores inundações já registradas no parque. Em outros anos, ao contrário, as chuvas escassas formam poucas lagoas, muito pequenas, que secam rapidamente. Cada ano no Maranhão é único. Cada paisagem dos lençóis é o registro daquele clima específico daquele ano específico. Você nunca vê os lençóis duas vezes, mesmo voltando ao mesmo lugar. Algumas dessas lagoas têm nomes próprios e cada nome carrega uma história. A Lagoa Azul, a mais famosa e provavelmente a mais fotografada do parque, recebeu esse nome pela intensidade quase irreal do seu azul turquesa em horários específicos do dia. A Lagoa Bonita é uma lagoa de tamanho médio, conhecida pela paisagem ao seu redor. Dunas que se estendem em todas as direções, formando uma espécie de anfiteatro de areia branca. A Lagoa do Peixe foi nomeada por causa da abundância de traíras que ali se encontram durante os meses de cheia, sendo uma das poucas onde os guias permitem pescaria controlada, em uma tradição mantida por décadas pelas famílias locais. A Lagoa Tropical é uma das mais novas a receber turismo organizado e tem ganhado destaque pela paisagem que mistura coqueiros, palmeiras e dunas. A Lagoa do Cafundó, mais distante e menos visitada, é considerada por alguns guias barreirinhenses a mais pura do parque, mantendo características preservadas de antes da chegada do turismo em massa. Cada uma dessas lagoas tem personalidade própria, descrita oralmente pelos guias locais com a precisão de quem conhece uma família de bichos. Algumas são tranquilas, outras são traiçoeiras. Algumas têm um fundo arenoso macio. Outras escondem buracos de barro que podem confundir o pé do visitante distraído. Saber qual lagoa é segura para nadar, qual é boa para fotografar, qual é melhor visitar de manhã ou de tarde. Esse conhecimento é transmitido de pai para filho, por gerações de guias barreirinhenses que aprenderam a região andando descalços, sobre a areia desde a infância. E aqui está outro mistério dos lençóis. As lagoas que são totalmente sazonais têm peixes. Sim, peixes vivos. Peixes que nadam. Peixes que se alimentam. Peixes que se reproduzem. Como então, em uma lagoa que aparece em maio e desaparece em janeiro, sobrevivem peixes ano após ano? A resposta envolve uma das adaptações mais notáveis da fauna brasileira. O peixe-rei desse ecossistema é a traíra, cientificamente conhecida como Hoplias malabaricus. Quando a estação seca chega e as lagoas começam a evaporar, a traíra faz algo extraordinário. Ela se enterra no barro úmido do fundo da lagoa, cobre-se de uma camada de muco protetor e entra em um estado biológico chamado estivação, o equivalente reptiliano da hibernação. Seu metabolismo cai a níveis quase imperceptíveis. Seu coração bate poucas vezes por minuto. Seu corpo praticamente para de funcionar. Mas ela não morre. Ela espera. E quando, meses depois, em janeiro ou fevereiro, a primeira chuva volta a cair sobre os lençóis e a primeira poça d'água se forma sobre o barro endurecido, a traíra acorda. Ela se desenterra. Ela nada de novo. Ela come. Ela cresce. Ela se reproduz. E quando a próxima seca chegar, ela vai voltar a se enterrar. É um ciclo que se repete há milhares de gerações. Não é só a traíra. Há também o peixe-gato, ou bagre, que tem brânquias adaptadas para extrair oxigênio do ar úmido. Esse peixe consegue, em casos extremos, atravessar pequenas distâncias por terra para alcançar uma nova lagoa.
Há também tartarugas, jacarés do papo amarelo nos rios próximos, lagartos, cobras d'água. O parque abriga, segundo levantamentos oficiais, 112 espécies de aves, 42 espécies de répteis e mais de 130 espécies de plantas adaptadas ao ambiente. E entre as aves migratórias, há um detalhe que poucos visitantes notam. Quando os lençóis estão cheios de água, em junho e julho, aves vindas do hemisfério norte aproveitam a abundância para descansar e se alimentar durante suas longas migrações pelo continente americano. Pernilongos, maçaricos, garças vindas dos Estados Unidos e do Canadá pousam nas margens das lagoas dos lençóis, formando concentrações espetaculares ao amanhecer. Para um observador atento, esses voos coordenados cruzando metade do planeta são uma das maiores rotas aéreas naturais ainda em funcionamento. E os lençóis, mesmo sem que muitos saibam, são uma escala fundamental nesse trajeto continental. Há também, nas margens das lagoas e nos pântanos próximos à costa, populações de guarás. O guará é uma ave de plumagem vermelho vivo, considerada uma das aves mais belas do Brasil. Eles vivem em colônias, voam em formações de V sobre os manguezais ao entardecer e tingem o céu com um vermelho que parece sangue diluído em laranja. Para os pescadores da região, ver um voo de guarás ao pôr do sol é considerado bom presságio. Algo que, na cultura local, significa que as próximas redes virão cheias de peixe. A vida, mesmo aqui, encontrou seu caminho. Você está curtindo essa expedição pelos lençóis maranhenses? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz uma diferença total para nós. Obrigado por estar aqui. As mudanças climáticas, porém, começam a ameaçar essa coreografia milenar. Estudos recentes do Serviço Geológico do Brasil e de universidades federais maranhenses indicam que, nas últimas 2 décadas, o regime de chuvas no Maranhão começou a se alterar. Algumas estações chuvosas vieram mais tarde do que o normal, outras mais curtas. Em alguns anos, lagoas que historicamente apareciam em maio só começaram a se formar em julho. Em outros anos, secaram em outubro em vez de janeiro. Essa pequena alteração no calendário das águas, que parece insignificante para um turista, é dramática para os peixes que dependem desse pulso para sobreviver. E é alarmante para os pesquisadores que estudam o ecossistema. Se o ritmo da chuva se quebrar, todo o equilíbrio dos lençóis pode ser comprometido. E o que levou 200 mil anos para se formar pode mudar profundamente em apenas algumas gerações. Mas os lençóis maranhenses não são apenas dunas, lagoas e peixes que ressuscitam. Eles são também a casa, de longa data, de comunidades humanas que aprenderam a viver entre esses dois mundos. A história dessas comunidades é antiga. Não há registros precisos sobre quando os primeiros povos indígenas começaram a habitar essa região, mas pesquisas arqueológicas indicam presença humana na costa norte do Maranhão há pelo menos 4.000 anos. Tribos como os Tremembés e os Anapurus dominaram a região antes da chegada dos colonizadores europeus. No século XVI, os franceses, que tentaram estabelecer no Maranhão uma colônia chamada França Equinocial em 1612, foram os primeiros europeus a documentar a paisagem singular das Dunas Brancas. Foi por essa documentação inicial que os lençóis começaram a aparecer em mapas náuticos da Europa. A colonização portuguesa, que expulsou os franceses em 1615, trouxe consigo a pecuária extensiva, a agricultura de subsistência e o uso comercial do litoral. Mas o interior das dunas, por causa da sua imensidão e da dificuldade de acesso, permaneceu praticamente intocado por séculos. Foi somente em 1981, durante o regime militar brasileiro, que o presidente João Figueiredo, atendendo a um movimento crescente de cientistas e ambientalistas, sancionou o decreto número 86.060, criando oficialmente o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Antes desse decreto, qualquer pessoa podia, em teoria, comprar terras nas dunas, fazer extração de areia, construir resorts em lagoas.
Depois do decreto, todo o território passou a ser federal, protegido pela legislação ambiental. A principal cidade da região é Barreirinhas, localizada a cerca de 260 quilômetros de São Luís, a capital do Maranhão. Barreirinhas tem aproximadamente 60 mil habitantes. É a principal porta de entrada para o turismo nos Lençóis. Mais de 70 pousadas e 50 restaurantes operam ali. Centenas de jovens guias locais foram treinados nas últimas 2 décadas para conduzir turistas pelos passeios de jardineira, que são caminhões adaptados, ou de quadriciclos, ou a pé, pelas dunas. Mas há também Atins. E Atins é outro tipo de lugar. Atins é uma vila de pescadores que pertence ao município de Barreirinhas, mas que só pode ser alcançada por barco ou por veículos 4x4. Não há asfalto. Não há estradas formais. As ruas são de areia. As casas, baixas. Os turistas que chegam ali, geralmente em busca de uma experiência mais autêntica, encontram pousadas pequenas, restaurantes simples servindo peixe fresco do dia e um silêncio que praticamente desapareceu do resto do litoral brasileiro. Atins é, em muitos sentidos, o que Barreirinhas foi antes do turismo chegar. E há ainda Santo Amaro, no oeste do parque. Há Mandacaru, vila pesqueira nas margens do rio Preguiças, considerada o povoado mais antigo da região. Há Caburé, faixa estreita de areia entre o rio e o mar, onde algumas dezenas de famílias vivem da pesca artesanal. E há, dentro do próprio parque, 2 comunidades tradicionais reconhecidas pelo Estado: Queimada dos Britos e Baixa Grande. Essas 2 comunidades estão literalmente cercadas pelas dunas. Crianças nascem e crescem ali. Famílias inteiras vivem da pesca nas lagoas, da pequena agricultura de mandioca, do extrativismo de coco-babaçu. São pessoas que aprenderam, ao longo de gerações, a ler o vento, a prever a chuva, a saber em que mês exato cada lagoa vai surgir e em que mês vai começar a secar. São, em todos os sentidos, guardiões da geografia. Eles não a dominam, eles a acompanham. E é talvez por isso que os Lençóis Maranhenses, apesar de serem hoje um dos pontos turísticos mais visitados do norte do Brasil, ainda mantêm algo daquela aura intocada. As distâncias são grandes, o calor é forte, o acesso continua sendo difícil. E as comunidades tradicionais, com seu ritmo lento e sua sabedoria ancestral, ajudam a preservar o equilíbrio do ecossistema mais raro do continente. E quando o sol começa a baixar sobre uma duna, e o vento empurra a areia em um sussurro contínuo, e uma garça pousa em uma lagoa cuja existência será efêmera, durando talvez mais 3 semanas até evaporar, você entende algo profundo sobre esse lugar. Os Lençóis Maranhenses não são um lugar onde a natureza simplesmente se mostra bonita. Eles são um lugar onde a natureza nos ensina uma lição rara. A lição de que 2 coisas absolutamente opostas, como a areia seca e a água doce, podem conviver. Não em equilíbrio permanente, mas em ciclo, em sucessão, em pulso. A areia avança no verão. A água volta no inverno. A traíra dorme. A traíra acorda. As lagoas surgem. As lagoas somem. As comunidades vivem. As comunidades vivem mais um ano. E o tempo passa, devagar, sobre um campo de dunas mais antigo do que a maioria das civilizações humanas registradas. Há ainda outro segredo que poucos visitantes descobrem. Os Lençóis Maranhenses não terminam onde o parque oficial termina. Mais a oeste, depois de Santo Amaro, há uma região conhecida como Pequenos Lençóis. É uma extensão de dunas e lagoas menor, menos turística, mas igualmente espetacular. As cores ali são ainda mais saturadas, talvez porque o terreno seja mais argiloso. As lagoas chegam a um turquesa tão intenso que parecem fabricadas em laboratório. Visitantes que conseguem chegar até os Pequenos Lençóis, geralmente em barcos pequenos que partem do delta do rio Parnaíba, na divisa com o Piauí, descrevem a experiência como ainda mais surreal do que a versão principal dos Lençóis. É um pedaço do Brasil que praticamente ninguém conhece. E há também o delta do Parnaíba, próximo aos Lençóis, considerado o 3º maior delta aberto em mar do mundo, depois do Mekong, no Vietnã, e do Nilo, no Egito.
O delta do Parnaíba abriga um labirinto de manguezais, ilhas de areia, canais navegáveis e uma riqueza biológica que rivaliza com qualquer ecossistema costeiro tropical do planeta. Junto com os lençóis, eles formam um dos corredores ecológicos mais espetaculares do Nordeste brasileiro. Uma região ainda em grande parte protegida do turismo de massa, justamente porque seu acesso continua sendo propositadamente difícil. Em 2024, a Unesco reconheceu os Lençóis Maranhenses como Patrimônio Natural da Humanidade. Foi um reconhecimento tardio para um lugar que, há milênios, vinha realizando, sem que ninguém o aplaudisse, um dos truques mais impossíveis da natureza brasileira: transformar-se. Transformar-se em deserto. E depois, gentilmente, transformar-se em oceano. Voltar a ser deserto. E começar tudo de novo, sem cansar. Foi um reconhecimento que veio em meio a um cenário ambiental delicado para o Brasil. A nomeação dos lençóis pela Unesco entrou no mesmo ciclo de reconhecimentos internacionais que incluiu o Complexo de Áreas Protegidas do Cerrado, a Chapada Diamantina e outras paisagens brasileiras. Mas os lençóis, por sua singularidade absoluta, talvez tenham sido o reconhecimento mais emblemático, porque não existe em nenhum outro continente nada parecido. E talvez essa seja a verdadeira lição dos lençóis. A lição de que a paisagem mais surreal do Brasil não é uma paisagem fixa, é uma paisagem em movimento. Uma paisagem que respira. Uma paisagem que, exatamente por se transformar, nunca envelhece. E quando você caminha por essas dunas, no início da manhã, sozinho, sem ver ninguém ao redor, por quilômetros, e o vento sopra suave, e uma lagoa brilha à distância como se fosse um pedaço de céu caído ali por engano. Você percebe que talvez o mais raro nesse mundo não seja o deserto que vira água, seja conseguir, ainda nos dias de hoje, parar e contemplar uma paisagem como essa em silêncio absoluto. Se esse vídeo te marcou, deixa um like. Esse trabalho leva semanas para ficar pronto, e cada like ajuda a continuar existindo. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas paisagens deste planeta. Em Mandacaru, no meio do caminho entre Barreirinhas e Atins, há um farol construído em 1940. Tem 54 metros de altura. Subir os 200 degraus em espiral até o topo é uma experiência rara. Lá em cima, ao alcance dos olhos, está tudo. O rio Preguiças serpenteando até o oceano. As dunas brancas se estendendo até onde a vista alcança. O mar bordando o horizonte azul. E algumas pequenas casas dispersas como pontinhos brancos no verde dos manguezais. É de lá que se entende, finalmente, a verdadeira escala dos lençóis. É de lá que se vê, em uma única paisagem, todos os elementos que tornam essa região única no planeta. A água doce do rio, a água salgada do mar, a vegetação tropical das margens e o branco infinito das dunas onde, em algumas semanas, as lagoas começarão a aparecer de novo. Esse farol em Mandacaru, construído por uma decisão administrativa qualquer há mais de 80 anos, virou, sem que ninguém planejasse, o melhor mirante do Brasil para observar o ciclo dos lençóis maranhenses. Em cada duna, em cada lagoa, em cada peixe que dorme no barro esperando a próxima chuva. Em cada criança de Atins que cresce pisando esse chão sem saber que cresce em um dos lugares mais raros do planeta. Em cada turista que respira fundo no alto de uma duna no fim do dia e finalmente entende. Que a próxima paisagem te encontre,